Olá, tudo bem com vocês? Eu cumprimento a todos com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Está começando nesse momento o Advir Podcast. E hoje eu vou trazer aqui no Advir Podcast uma convidada muito especial. E ela está aguardando aqui, né? Lá da Alemanha. E hoje nós vamos fazer bastante pergunta para ela, né? Vamos conhecer a Salete Salete. Vou colocar ela na tela, tá? E você que está ao vivo aqui conosco, você pode fazer comentário aí através do link que foi enviado aí para você, tá? E você está conectado na TV Estação Advir, continue conosco porque a live de hoje ela está muito especial e esse é o Advir Podcast. Vou colocar aqui na tela a nossa convidada especial de hoje, que é a Salete Salete. Vou colocar ela aqui na tela nesse momento. Olá, Salete, tudo bem? E aí, irmão Adriano, tudo bem? Bom dia! Estamos chegando para essa live especial, esperada. Bom dia! É um prazer estar aqui com você, Salete, nesse momento, né? Tivemos um pouco de dificuldade aqui para entrar, né? Mas aqui estamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado, estamos juntos. Sejam bem-vindos. Acalma a emoção, irmão. Prontinho, tá certinho agora. Tá me vendo bem? Ah, dá pra ver, tá muito bem, a imagem tá ótima. Pronto, tá bem. E você que nos acompanha aí pela TV, né? Ou pelo YouTube também, porque essa live vai pro YouTube depois, Salete. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nome do Senhor. E é um prazer, Salete, ter você aqui conosco, né? Nessa manhã de domingo, né? Nós tivemos um pouco de dificuldade, pessoal. A live ela estava programada para 10 horas, né? Aí tivemos uma dificuldade, mas aqui estamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sempre começo as nossas lives com uma oração, né? E eu convido a Salete para orar para a gente. Vamos orar então. Maravilhoso Jesus, querido Deus, aqui nós estamos na tua companhia, gratos por esse domingo, que é o último domingo do mês de setembro, agradecendo ao Senhor Jesus pelo dom precioso da vida e pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Aqui estamos, uma live para lá de especial, foi uma live bastante divulgada. Que o Espírito Santo Amém, traga Senhor. cada pessoa que já chegou, que vai chegar, que vai acompanhar nas mídias. Que Deus nos use aqui mais uma vez como instrumento, que possamos sair daqui certo de mais uma vez sermos usados pelo Espírito Santo. Abençoa cada um que chegar para ver esse bate-papo interessante com duas Amém. pessoas que creio que o Senhor tem nos usado através da mídia. Que o Senhor continue usando o irmão Adriano, continue usando a mim e tantos outros ativos na obra missionária. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui. Que o Senhor nos dê a paz da tua companhia, é o que nós pedimos com Amém. fé. E agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Vou fazer a primeira pergunta aqui, Salete, para você, né? Aqui no nosso DVP Podcast. Eu acredito que será um bate-papo muito agradável a partir de agora. Conta um pouco pra gente, Salete, da sua história, de onde você veio e como foi a sua infância. Nessa primeira bateria de perguntas, ela vai ser um pouco pessoal, tá? Aí depois a gente vai entrar na parte da missão, né? E é o seu trabalho como missão. Então, fala um pouco pra gente, para as pessoas que estão em casa, né? Quem é a Salete, um pouco da sua história e de onde veio a Salete. Eita, irmão, eu vim de Seriema. Eu sou seriemense, eu acho que é assim que fala. Eu nasci em Seriema, o município é Tutóia. Tutóia, para quem não sabe, antigamente eu brincava com essa expressão. Eu não sabia se Tutóia era o começo do mundo ou o fim do mundo, de tão longe que é.
Mas hoje em dia tem uma referência muito boa de Tutóia. Tutóia é muito próximo de Barreirinha e hoje o mundo conhece Barreirinha, que são os Lençóis Maranhenses. Então eu sou daquela região, né, do Brasil, Nordeste, maranhense, maranhense das gemas. Eu tenho muita honra de ser nordestina. Eu acho que eu busco, e é interessante com relação a isso, que de vez em quando eu estou em algum canto tem alguém que é do Maranhão, que é do Nordeste, e eu sou muito grata de ser ali de Seriema, no Maranhão. Porém, eu já passei em vários lugares, eu já passei em vários estados. Eu saí de Seriema, eu penso que eu tinha 8 anos de idade, fui morar em Santa Quitéria, no Maranhão, que é um local ali também daquela região. Morei em Santa Quitéria muitos, dos 8 aos 13 eu morei em Santa Quitéria, estudei as primeiras séries ali. Ainda hoje eu tenho contato com a minha professora Rosário, eu tenho o contato dela. Eu saí de Santa Quitéria fugindo de um casamento, eu acho que eu devia ter uns 13 anos. Minha mãe queria me casar com um cara, um garimpeiro. Eu nunca esqueço essa O história. Iabo Fui também que parar tá em aqui com Belém a do gente, Pará aos 13. né? Eu cresci, o Cristiane, esqueci aqui o sobrenome, mas tinha uma Cristiane ali, ainda hoje eu tenho contato dela. E ali foram aquelas primeiras pessoas que foram abençoadas através daquele ministério. E aí surgiu a Live Solidária em setembro e a Live Sexta de Natal em dezembro. Então a gente faz duas lives com esse canal para abençoar vidas. De setembro, no ano passado, essa história precisa ser contada, foi um marco. No ano passado, eu penso que foi no ano passado mesmo que eu vi o canal do irmão Tiago, né? Moçambique em Ação. Esse canal também é um canal especial que eu amo demais, o irmão Tiago. E eu vi um vídeo do irmão Tiago no meu grupo de oração. A irmã Angélica postou aquele vídeo e eu vi aquele canal tão simples. Acompanhei ali, teve um dia que ele postou um vídeo sobre a Dona Otília, a casa da avó Otília, né? Aquilo ficou marcado porque aquela casinha é tão simples, eu guardei aquilo lá, compartilhei aquele vídeo e fiquei com aquilo guardado. Quando chegou a data Uhum. da live solidária, aí eu lembrei do irmão Tiago, irmão, aquela casa, você recebeu ajuda? Ele disse, irmão, eu recebi um plástico novo. Ele disse, mas plástico não é parede. Na minha cabeça, um plástico não é parede. Eu tenho certeza que se a gente se juntar, a gente constrói uma casa. E eu levei a ideia para as pessoas, né? Irmã Rita e por aí vai. E aí as meninas compraram a ideia, gente. A gente tem um grupo forte ali, viu? Aí todo mundo comprou a ideia. Eu lembro que foi assim um negócio absurdo. A gente conseguiu construir aquela casa, casa da Voltilha. Amém, glória a E Deus. ficou marcado na minha cabeça aquilo ali, né? A gente conseguiu. Com E a coisa certeza foi. foi a maior missão, né, Salé? Cara, se fosse só isso que tivesse acontecido no canal, eu já estaria muito satisfeita. Não foi só isso, muita coisa. Mas aquela casa ali, ela com certeza vai ficar marcada. As imagens, a vozinha, sabe? E eu chego a me emocionar. Cuidado que vai ter choro, né? Porque, É bom. olha como é que Deus age, irmão. Olha aí, Deus precisou tirar a vida do meu irmão. É nessa hora que a lágrima vem que eu não consigo segurar, não, irmão. É muita Uhum. doideira. Porque quem me conhece sabe. Deus precisou tirar a vida de alguém para eu saber da potência de alguém sendo usado por Deus, né? Então, essa casa da Voltilha, de todas as coisas que aconteceram, é uma coisa que vai ficar marcada, porque existe uma fala minha que é, pô, lá na frente, quando eu lembrar por que Deus me chamou, olha quanta coisa a gente vai ter, né? Que a última é a live da madrugada, que também é uma coisa que marca. Quantas pessoas chegam ali com alguma ideia de suicídio e tal, e a gente chora, e a pessoa vem, irmã, você orou. Tem uma menina agora, a Raquel, ela tem falado comigo, irmã, eu sou tão grata, irmão, eu entrei ali com essa ideia, ela tem filhos, né? E ali eu fico conversando com ela, porque a missão, pessoal, vocês que vão acompanhar isso aqui no gravado, ela se estende, não é só a tela. Eu vou lá, abraço gente, o irmão Valdeci, um cara que se tornou. O irmão Valdeci é um irmão para mim. Né? Eu tive ali o prazer de estar com a família. Ontem a irmã Maria passou mal, ele mandando as fotos como se fosse uma pessoa da família. Irmã, olha aqui, minha esposa e tal. Então, acabou sendo uma extensão da minha família, do Ministério Amor e Missão. Então, é muita coisa que acontece dentro da minha missão, que eu sou grata a Deus. Da missão que Deus estendeu para tanta gente e não é só minha. Amém. Eu conheci a Salé através de uma amiga, né, chamada Lucinha Albanês. E ela falou assim, faça amizade com a Salé, ela é do mesmo ministério que você e ela vai poder te auxiliar, te ajudar, né? E
eu comecei a seguir a Salete, fizemos uma amizade muito prazerosa, né, Salete? Sim, sim. É, como você fala, você costuma falar, Deus, ele une propósitos, né? Deus E aí une. você me deu algumas dicas, e eu, naquela época eu não fazia live, né? Eu comecei a fazer live depois que eu conheci a Salete. Ela me passou dicas, e ela me incentivou. Faça live, né? E eu comecei e não parei mais. Isso já tem bastante tempo, né? Tem tempo, já tem Então, tempo, é verdade. os propósitos de Deus, eles são maravilhosos, né? O que o mundo chama de network, né? Deus chama de propósito, né? Propósito, exatamente. É isso. E você Nós fala uma estamos. frase, Deus une propósito. E eu não esqueço dessa frase, né? Deus une, Deus une. A frase da Salete. Salete, você tem esse coração, né? Bondoso que a gente vê. Você se dispõe na obra do Senhor, né? Ajudar pessoas. E quando as pessoas como você ajuda pessoas, corre o risco também de atrair pessoas maldosas, né? Eu não sei se já aconteceu com você e eu vou fazer essa pergunta. Já aproximou de você pessoas maldosas, querendo tirar proveito, né? Como você trabalha, assim, com dinheiro, ajudar pessoas que realmente precisam. E essas pessoas enviadas pelo inimigo, elas podem atrapalhar, né, um ministério, tirar de uma pessoa que precisa. Já aconteceu isso com você, nesse ministério? E aconteceu, como que você lidou com isso? Já aconteceu, irmão. E como aconteceu? Acontece muito corriqueiramente. A gente percebe como é que eu resolvo na lata. Quem me acompanha sabe, gente, que às vezes quando eu tô ali ao vivo, tem as pessoas ali, já aconteceu várias vezes, já pessoas me bloquearam, pessoas ficaram chateadas. Tem pessoas que eu já citei nomes, tem pessoas que ficaram chateadas comigo, porque eu percebo, sabe, uma coisa que é interessante, vocês que estão lá, que vão acompanhar, existe um Deus que é tremendo, gente, saibam, Deus não nos deixa só. Deus não nos abandona. Existe uma luz que é a luz do Espírito Santo. Amém. Porque é o que eu falo as coisas porque eu sou muito de supetão, eu sou uma pessoa do Nordeste, o nordestino não segura as coisas, ele não segura. Acontece muito de pessoas que estão aqui, não pode de saúde, precisa de R$ 20, precisa de R$ 20. Meu amigo, você não tem um amigo, um familiar, isso é corriqueiro, isso é normal, eu levo até na brincadeira, porque de fato é algo. Mas pessoas já ficaram chateadas comigo, pessoas que já foram ajudadas, porque as pessoas têm uma ideia de que a gente que ajuda e que tem coração bom, porque o meu coração não é bom por nenhum, eu falo isso, eu não tenho coração bom nada, gente. Mas as pessoas elas acham que a gente precisa sustentar elas. E não é o É. propósito do amor e missão. Não é. Não é o meu propósito sustentar ninguém. Eu já disse um moço que vivia na porta da minha mãe, a minha mãe me dizia, mas eu dizia, ô moço, não tem um emprego não pra você? Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, claro que é melhor ele ficar pedindo. Não derrama suor, só o suor de ficar caminhando. E as pessoas dão, porque as pessoas têm de bom coração. Mas tem gente que se É. acostuma a pedir, que vive disso. E eu não alimento essas pessoas. As pessoas vêm, elas vêm, eu ajudo uma, duas vezes, eu sei que precisa. Mas eu não sou essa pessoa que fica alimentando o sonho da pessoa de ser abençoada sempre pelo mundo. Não sou essa pessoa. E eu falo. Porque é o que eu falo, eu estou na Alemanha, mas eu venho de uma família muito simples e eu sei quando a pessoa está passando fome. É por isso que a gente tem a missão, porque é o que eu falo, eu nunca passei fome, mas eu já precisei rapar um coco e botar farinha dentro e açúcar, porque é o que eu tinha para comer, porque minha mãe era do interior, então tinha coco, ali tinha os coqueiros, tinha farinha, meu pai era lavrador, era pescador, então o básico eu tinha, mas tinha um dia que não tinha peixe, tinha um dia que eu olhava para outro eu me via sozinha, eu lembro que eu era criança, e ali eu ficava rapando aquele coco, rapando, para tirar aquilo, ainda hoje eu sou apaixonada por coco. Um dia desse eu estava dando uma receita de coco com abacate, que delícia. É o leite do coco com abacate. Porque coco fez parte da minha vida. Minha mãe tinha um negócio, minha filha, tudo que você bota coco fica gostoso. E era verdade. Faça um cuscuz com coco pra você ver. Você não precisa mais nada. O povo bota sardinha, bota coco no cuscuz, fica uma delícia. Né? Então, assim, eu Isso nunca mesmo. passei fome, gente. Na Alemanha, 12 anos, vai para 12 anos, nunca passei fome.
passei por Amém. esse processo duro. A pessoa que me deixou, quando ela me deixou, ela queria que eu fosse para casa do amigo de ônibus, queria me deixar lá. Eu digo, vai não, você vai me deixar. Me deixou, não vai deixar um centavo, abriu a carteira. Eu não sou essa pessoa. Eu estava lá no meu canto, eu estava buscando alguém, a pessoa surgiu, eu não fui buscar a pessoa, ela veio. Então, já que veio, né? E ali eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa destemida. É uma coisa que faz parte. Eu disse que já disse a você, gente, não se meta não. Comigo, pessoas que já foram ajudadas, porque as pessoas têm uma ideia de que a gente que ajuda e que tem coração bom, porque o meu coração não é bom por nenhum, eu falei, né? A gente é cristã, gente. Mas A as gente pessoas elas botar isso acham na que cabeça, ser cristão ali para dizer as coisas. porque tem gente que a gente. Eu falo isso, tem pessoas que pensam que eu sou besta. De besta eu tenho nada. Eu sou serva de Deus. Que a palavra fala disso. A Bíblia diz. A gente precisa saber lidar com as situações. E Deus me deu essa graça. Por isso que eu estou nas mídias, Tico e Teco. O que apareceu, eu estou lá. E a gente tem trabalhado de uma forma árdua. E Deus tem abençoado. Né? Mas que surgem. E Deus me dá a graça de me livrar dessas pessoas. Amém, Celeste. É como diz, né? Até para amar, a gente tem que saber amar. Tem que ter prudência, porque os lobos aparecem aí para atrapalhar. E Sim. como você falou, né? Eu não sou boba. Isso é muito bom, né? Porque tem gente que pensa que crente, porque é crente, é bobo e vai pisar e vai fazer o que quer. E não é bem assim, né? Jesus, ele dava assim a chicotada nessas pessoas ruins, nessas pessoas maldosas. Então, nós que somos crentes, nós temos que ter isso que a Salete falou aí, essa prudência, como diz o versículo, né? Você precisa ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, porque o inimigo, ele fica ao redor aí, querendo destruir a pessoa, né? Então fica até o alerta aí para as pessoas que têm um coração bom, tem que ter um coração bom, tem que amar, mas também tem que ter a prudência, tem que ter a maldade, porque o inimigo ele quer destruir. Um parênteses, irmão, eu mudei para vocês que estão aqui acompanhando. Quando eu entrei com essa gana de ajudar as pessoas, eu dizia, pô, eu tô ajudando pela internet. Hoje em dia não ajudo mais pela internet. Tem acho que uns 2, 3 anos, eu acho que eu não tenho mais essa ajuda pela internet. Eu ajudo casos de pessoas, por exemplo, no caso da Voltinha. Tem ali o irmão Tiago que tá lá vendo a situação. Então hoje em dia não faço mais como eu fazia antes. Eu lembro de uma irmã que veio fazer um pedido. E aí, porque sempre quando eu ajudava, eu pedia o comprovante das compras do dia ali, com tudo certinho. Era a única coisa que eu pedia. Pô, você tá precisando? Vou lhe dar. Você tinha que me enviar. A irmã achou de me enviar, não perdi, não sei o que, e mandou ali a asa de um frango no forno, ali em cima do fogo. Eu digo, isso aqui não é prova de que gastou o que foi. E ali, a partir daquele negócio ali que eu vi, que houve de má fé aquela situação, eu não digo, não, acabou, se não tem mais esse negócio, pode vir, por conta de que, por conta de todos pagam. Então eu não faço mais esse negócio de ficar, se eu ver a pessoa ali, se eu ver alguém precisando ali, mas usar essa expressão ajuda pela internet, o canal tem a live solidária, a gente faz isso. No caso das pessoas que estão sendo ajudadas nesse ano, são pessoas que eu conheço, que eu confio, então não tenho mais, dentro do ministério não tenho mais esse negócio de, irmã ajuda pela internet. Eu, não, tenho mais essa forma não, mudamos isso. Salé, a próxima pergunta que eu vou fazer é: você lida muito com isso, com o digital, o seu trabalho é no digital, né? Um trabalho assim, parecido com o meu também, né? E algumas pessoas podem não compreender, falar, reaparecer e tal, mas a gente segue firme porque nós conhecemos, quem nos conhece somos nós e Deus, né? Uhum. Então nós sabemos que o nosso intuito é honrar e glorificar o nome de Deus, abençoar a pessoa. E eu acredito que o digital, ele está aí para destruir e para abençoar, né? E Deus, ele nos deu essa ferramenta, né, Salete? Que é o digital, e a internet. E é tão incrível que eu estou falando com você do Brasil e você na Alemanha, né? Falando das bênçãos de Deus, você falando do seu ministério. E a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: como que você vê a importância do digital para levar a mensagem da fé hoje?
Qual é a importância do digital no mundo atual, Salete? Irmão Adriano, eu acho extremamente importante, eu acho. Eu vejo a igreja e eu acompanho, eu não sou uma pessoa tão antenada com o digital, mas eu vejo benefício com o digital. Eu vejo que a igreja é beneficiada com o digital. Um exemplo, né? Aconteceu esse ano o encontro de 5 anos que a igreja tem, que é um encontro que acontece, parece-me que acontece toda vez nos Estados Unidos. Esse encontro é um sonho de um dia estar lá. E as imagens que nos vêm desse encontro, gente, que lindo que é aquelas imagens que vieram esse ano pra gente, eu acompanho em alguns momentos. E as imagens e os testemunhos e as histórias contadas. Tem irmãos que trabalham, tem um pastor, eu não vou me lembrar o nome desse pastor, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele, eu vejo muito ele. Ele trabalha ali na divisa, ali no Mianmar, e do Mianmar vem uma história, porque no Mianmar diz que tem muita malandragem desses perfis que ficam usando a internet. Mas esse pastor tá ali, ele esteve ali naquele encontro, ele tem um trabalho lindo ali com uma igreja ali daquela região. Tem o Mianmar por ali, tem um país que é ali onde ele está mesmo, infelizmente não estou lembrando aqui, mas eu acho lindo o trabalho daquele homem de Deus, né? Um homem que tem um perfil ali. E eu acompanho essas pessoas que usam a internet. Tem muita gente usando a internet. Pessoas leigas como eu e pessoas extremamente treinadas, como é o caso dele. Ele treina meninos, jovens, para usar a internet na missão. Então, eu acho de extrema importância. Enquanto que tem pessoas usando a internet para bins, para coisas que são maléficas, como a inteligência artificial, eu estou Exatamente. usando de uma forma leiga, mas, irmão, hoje eu fiz uma live, ainda dentro dessa live solidária, porque a gente está terminando o mês e eu estou ali correndo atrás para tirar alguma situação. E ali naquela live que eu ligo as duas telas, eu não sou como o irmão Adriano que vai lá, que fuça, que né, eu não tenho recurso ainda. Mas mesmo da forma que eu uso, que eu coloco ali as duas telas com duas redes sociais, eu saio daquela live com mais de 1.000 pessoas passando por ali. Você tem ideia, irmão, de 1.000 pessoas dentro de uma igreja? E eu tava falando esses dias, num encontro com as meninas, que a gente tem ali normalmente 10 pessoas que estão ali sempre na live. Aí eu tava aqui na Alemanha, eu fui um culto na semana passada, e lá, não sei o que houve, que os irmãos não vieram, e tinham ali mais ou menos 10 pessoas no ciclo. Aí todo mundo se juntou ali, o culto inteiro foi ali naquele ciclo. Aí eu olhei aquele ciclo e fiquei imaginando, ó, aqui tem mais ou menos 10 pessoas. É o número de gente que eu tenho ali. Ou seja, eu transformo esses momentos, de fato, num culto. Eu canto, eu oro, as pessoas chegam anotando, eu anoto os pedidos, tá aqui todos os nomes anotados, as causas, as suas necessidades. Eu saio de live às vezes com 3.000 pessoas que passaram. E toda vez que eu saio dali, ó, gente, olha quanta gente passou aqui. Por que eu digo isso? Para as pessoas orarem, para as pessoas virem, para as pessoas compartilharem. Então, irmão, eu acho de extrema importância. Existem pessoas que não usam a mídia por medo, porque é do diabo, porque isso, é aquilo. Eu respeito essas situações, né? Tem muita gente que não usa a internet porque acha que a internet tem a ver com capeta, não sei o quê. Assim como a televisão. No passado, as pessoas não tinham televisão porque a televisão era do demônio, que não sei o quê. Eu penso que a mídia ela é muito usada. Olha só essa história, gente. Escuta aí vocês que vão ouvir. Eu me casei através da internet. Eu estudo através da internet. Eu levo a mensagem através da internet. Vidas foram salvas através da internet. Olha como é que a internet faz Olha parte aí a da minha vida. importância, né? Olha a importância disso. E agora eu cismei. Olha isso aqui, talvez você vá se chocar, viu? Essa irmã já tá indo. Eu cismei que vou ganhar dinheiro na internet agora. Pô, se a internet tá abençoando tanta gente, por que Deus não pode me abençoar? Pois pronto, gente. Nesse ano eu cismei. Deus colocou aqui, minha filha, né? Por quê? Por que aconteceu isso? Surgiu um emprego para mim. Eu moro aqui, gente, não tenho emprego, não tenho um emprego garantido aqui há 12 anos. E aí surgiu, eu disse isso para as pessoas, veio aqui na minha casa o prefeito daqui da região me dar um emprego ali, um emprego de mão beijada ali. Eita, agora eu tô bem. Emprego, né? O emprego dos sonhos ali. Que nada, surgiu uma pessoa que puxou o meu tapete, porque eu tenho certeza que foi isso que surgiu, uma estrangeira também, né? Eu trabalhei ali, seria para tirar folga de 2 pessoas em órgãos públicos daqui. E ali eu fiquei feliz, era só algumas horas ali, não iria atrapalhar meu trabalho da internet, nada. E ali, quando fui da próxima vez que foi pra eu ir, a pessoa veio, mandou uma mensagem, vem aqui com seu esposo. Fui. Sabe o que foi que a mulher foi fazer? Me descascar. Você não fez isso aqui certo, não fez isso aqui certo, aqui tava sujo, isso aqui não sei o quê. Pessoal, eu sou babá de profissão.
Eu sou babá de filho de pessoas ricas. Ganhei a minha vida limpando o ambiente. Será que eu não saberia menos limpando? Porque eu sei que eu não sou essa pessoa ágil. E ali a pessoa veio me descascar na frente do meu esposo, porque eu fiquei chateada com aquilo. Fiquei. A pessoa passou sei lá quanto tempo conversando com o Cláudio. O que mais chateou foi que ele também escutou ela ali, ficou. E aí depois ele veio pra mim, aí ele se redimiu, né? Mas o que que acontece? E aí eu disse, minha filha, quer saber? Fique com o seu emprego aí. Arranja outra pessoa. Falei com o prefeito, ele deu razão a mim, Uhum. porque ele disse, não, ela fez errado. Falou pro seu esposo isso, falou pro meu esposo. E aí eu digo, prefeito, sinto muito, mas não é pra mim não. Não tô passando fome não, prefeito. Tô não. Deus tem que cuidar de mim. E aí agora Deus colocou no meu coração, já que eu estou fazendo essa obra, ajudando pessoas, será que Deus não vai me ajudar? Eu vejo tanta gente aí ganhando aí com a plataforma. Pô, eu tô ali me arriscando. E agora eu tô com mais um projeto que nasceu, acabou de nascer, gente. Tá começando. E Amém. eu Glória a creio que Deus. Deus vai abençoar. Se Ele já me abençoou na parte sentimental, na parte espiritual, por que não na parte Amém. financeira, né? Que é uma parte que a gente precisa também. Então tá aí, Deus plantando as Deus, coisas no coração e eu ele, colhendo. ele é o dono do mundo, Salete, né? Ele é o dono de tudo, do ouro e da prata. E você é filha dele, né? Filha do rei. É, Exato. eu queria trabalhar na escola, dar aula, e eu via muita dificuldade nisso. E eu orava a Deus, eu falava com ele, né? O Senhor é o dono das escolas. O Senhor Sim, é o dono do ouro e da prata. E Deus, ele abriu essa porta na hora certa. Então, eu vejo que você tem essa Diana, de uma nordestina, de uma brasileira, né? Tem fé, a gente vê que você tem fé e continue, né, nesse caminho. E serve de exemplo também para quem está nos assistindo, porque sonhar apenas não basta, você tem que ir à luta, correr atrás, né, Salete? Igual você fez. O meu livro, Salete, é A Última Lágrima, ele é uma homenagem às pessoas do Nordeste. Você vê ali, você leu, né, o livro. eu li o livro, eu li o É livro. o Luiz Otávio, ele era do Piauí, do Nordeste, ele saiu da sua terra, assim como a Salete, eu acho que ele se identificou muito nesse livro, né? E, e ele venceu na vida. Então é isso, é a pessoa ela sair, lutar e ter fé, confiar em Deus e as coisas, elas andam, né? E como eu falo também, é aquilo que o ser humano pensa que é um ponto final, para Deus é uma vírgula. Às vezes você pensa, não tem jeito. Como eu pensava, né? Eu não posso ter filho, não tem jeito. Para mim era um ponto final, para Deus era uma vírgula, né, Salé? Então, Exato. nós precisamos pensar que o nosso Deus ele é ilimitado. O Uma seu, outra pergunta, Salé, o seu testemunho também, meu Adriano, é um testemunho muito, muito especial, maravilhoso, porque Deus faz coisas assim. E essa junção que Deus fez de nós como missionário, irmão, é aquilo que eu falo, né? Nada é por acaso. Eu não acredito no acaso, né? verdade. Tudo nessa vida eu vejo propósito. E quando se trata de missão, mais ainda, né? Deus nos uniu, né? Deus colocou a irmã Lúcia, né? Nessa intermediação e eu percebo de fato, como você já falou, é uma amizade longa e que vem rendendo frutos. Olha quanta gente a gente vem conhecendo. Eu lembro que você conheceu o Malamba, conheceu o Iago, né? E são conexões. A gente hoje em dia é altamente conectado com a África, né? Existe ali, eu nem me lembro como foi, mas eu sempre tive conexão com a África. E através dessas Verdade. conexões, a gente vem conectando o Iago, que também é um grande, né, um cara exemplar, um jovem também cheio de projetos. Você também, a gente conectou ali o Malamba, que também tem uma admiração grande. Toda vez que eu entro na live dele, ele me faz subir, orar e tal. E Quantas tudo amizades, isso, né? né? E tudo isso é Deus proporcionando as coisas. Porque ali são pessoas que estão em busca, são meninos, são jovens em busca dessa internet que a gente está falando de possibilidade. E esse canal novo que eu criei, ele fala exatamente disso, porque o que, que eu percebo nesses canais, nessas plataformas, as pessoas pegam uma foto, botam ali e só vivem aquilo, né? Quando você pode criar, falar da tua cultura, né? Falar de coisas que venham levantar na pessoa uma curiosidade. Eu venho incentivando nesse canal novo que eu criei, que é exatamente aquilo que eu não imaginava, que é aquilo que eu achava que eu não teria capacidade. E olha quantas pessoas a gente tem conectado através dessa mina ré. Às vezes eu falo isso, dessa mina ré do interior que veio ali, né?
de um plano de Deus, e hoje quantas pessoas me conhecem, gente? E essa fala que eu trago, que como o irmão já disse, a gente não quer ser famoso. Apesar de que a fama vem, a gente acaba sendo conhecido. Eu acabo falando, irmão, da influência. Eu estava me lembrando da Cristiane. A Cristiane, eu falando sobre a cevada, né? A Cristiane, tio, o que é isso? Cristiane Barbosa. Tio, o que é isso? Aí eu fui falar da cevada. Ela foi atrás da cevada. Tia, esse negócio é ruim, tem gosto de palha. Né? Mas o que é isso, gente? É a influência de alguém que tem um estilo de vida, É, outra que ali curiar, né? Saber como é que é. ela ficou E, conhecendo a e o cevada. poder da influência, gente, o poder da pessoa ir ali por conta de uma pessoa levando, então, felizmente, a gente acaba influenciando pro bem, né? Louvado seja Deus. E eu acho que a gente não faz ideia o quanto, viu, Salé? Pois é. É outra perguntinha que eu vou fazer, né? A gente vê que você é uma pessoa espiritual, né? Eu te acompanho aí. Eu acompanhava mais nas madrugadas, né? Agora eu não tô acompanhando muito nas madrugadas, mas você continua, né? Fazendo as lives Continuo, na continuo. madrugada. Quem é Salete fora da câmera? Fala pra nós, como que é a sua vida fora da câmera, a sua vida espiritual, o seu devocional com Deus, a sua vida na igreja. Fala um pouco pra nós, eu acho que quem conhece a Salete, está assistindo aqui, né? As pessoas que acompanham ela, quer saber também como que é a vida da Salete quando as câmeras estão desligadas, né? A vida espiritual e a vida também pessoal. Conta um pouco para nós. A minha vida espiritual fora das câmeras, uma luta, uma luta. A minha vida particular também outra luta. Eu falo sobre isso, né? Eu não sou uma imagem criada. Eu sou uma pessoa que eu tenho lutas. E eu falo dessas lutas com muita naturalidade porque é a luta que o outro tem quando chega na live me fazendo algum pedido, né? A luta com o marido, a luta com a casa. Eu costumo dizer para essas pessoas que lidam com o negócio de esquerda e direita, né? Existe essa briga no mundo, que hoje em dia o mundo se dividiu entre esquerda e direita. E às vezes eu fico Exatamente. dizendo, pessoal, você não consegue dominar a sua casa, o seu filho, né? É o que a Bíblia diz, e nós somos espirituais, o irmão Adriano também é. A Bíblia diz que eu tenho que orar por esses homens e essas mulheres que estão no poder. Mas não, as pessoas preferem brigar por eles. A gente percebe uma briga pelas esquerdas e direitas. Quando que a Bíblia diz que eu preciso orar por ele, porque não é facilidade de colocar em ordem a minha casa. Nesse final de semana agora, eu acho que eu falei sobre isso. Eu entrei na live cansada porque eu não tive tempo de dormir por uma hora, né? Porque quando tem vez que tá ali é tudo tumultuado. Eu fui ali no salão arrumar, porque agora eu tinha uma live com o Adriano, tinha que arrumar pelo menos a sobrancelha. Mas pensa na luta, né? Então é uma luta. A minha vida é uma luta, né? A luta para fazer exercício, o meu esposo até diga, ele comprou aqui um negócio, eu fui fazer exercício, eu fiquei toda quebrada, doendo, nunca mais usei. E hoje tá aqui, cheio de roupa. Qual é que eu uso hoje? Tá aqui. Eu lutando, tentando organizar um guarda-roupa, às vezes. Então a minha vida é uma luta, né? É uma briga todo dia, mas eu, graças a Deus, eu priorizo um tempo, coloco a oração, coloco o estudo da Bíblia. A gente tem feito isso diariamente. Então, eu luto contra esse demônio que inferniza a mim todo dia. Existe um negócio grande, mas Isso é importante, viu, Salete? A gente não pode vender uma imagem perfeita para as pessoas, né? Até tem um livro que eu li que fala os erros dos grandes homens da Bíblia, né? Eles eram igual nós, comuns, a errar também, né? Tinha lutas igual nós, Davi, Pedro, esses grandes homens, Abraão, tudo, eles não eram perfeitos. Então é muito exatamente. importante você falar isso, né? Porque Exatamente. às Eu, vezes a pessoa vê a Salete ali, vê o Adriano ali e acha que os dois é perfeito, não, os dois têm luta, os dois erram também, né? E a gente tem que ter essa sinceridade, né, Salete? sim, sim. Tem uma coisa que precisa ser dita aqui com relação, por exemplo, ao meu esposo, né? Que é esse homem que eu falo às vezes, falei aqui dele quando eu entrei. E uma coisa que eu acho interessante é que apesar dessa luta, apesar dessa imperfeição, como é que Deus age na vida da gente? Porque eu com essas lutas, eu venho vivendo essa experiência de esposa, de mulher,
E eu vejo Deus, apesar dessas lutas, agindo na minha vida, na minha casa, no meu casamento. E, e isso eu acho que tem que ver com essa entrega que a gente faz para Deus, porque Deus, ele nos promete, o que a Bíblia fala para todos nós que estudamos a Bíblia? A Bíblia diz, me coloca em primeiro plano, que todas as outras coisas te são acrescentadas. E o que seriam essas Amém. coisas? É exatamente essa luta que você briga todo dia. Porque graças a Deus que está ali acompanhando, achando que aqui em casa tá tudo certo. Olha ele lá. Achando que aqui em casa tá tudo certo. Às vezes, e ele é testemunha, né? Toda vida que eu vou abrir uma live, eu aviso a ele. E uma coisa que é interessante é que ele, sendo quem ele é, ele apoia isso. Hoje, quando eu fui dizer, ô Cláudio, vou fazer um live, um amigo me chamou, ele fez assim, ó. Né? E existe, graças a Deus, gente, graças a Deus ele é uma pessoa leve, a gente brinca, sabe, a gente tem os nossos momentos. E eu acho interessante porque ele é compreensivo, né? Mesmo sendo quem o Cláudio ele é compreensivo, ele apoia. E Deus vem trabalhando também nessa parte da nossa relação. Mesmo sendo essa pessoa imperfeita, com essa luta diária, mas Deus vem abençoando. É a parte mais importante que eu digo para todo mundo que me acompanha. Deus vem me abençoando apesar dessa luta que a gente tem. Porque esse é o Deus que nós servimos. Né? De colocar em ordem. Porque Deus está vendo, é o que eu falo às vezes. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo a tua necessidade. Ele é que sabe, porque quando eu desligo aqui, é Ele que sabe quem sou eu. Né? Essas lutas, Deus sabe. E Ele compreende. O mais legal é que Deus compreende, Deus te entende. Eu creio nisso, de que Deus nos entende. Então você não precisa dar grande explicação, porque Deus, Ele te entende. Essa é a melhor informação que a gente tem desse Deus que nós acreditamos, né? Amém. Deus seja louvado, Salete. A próxima perguntinha que eu vou fazer é como você mantém a sua fé firme nos momentos difíceis, aquela hora assim que a gente tem que desistir, né? Um desânimo. Eu acredito que você passa por isso também, todo mundo passa. Momentos de desmotivação, mas você continua, você não para, né? De onde você arranca essa força e como manter essa fé nos momentos difíceis. Fala para a pessoa que está em casa, né? Também vai servir de inspiração. Aí, um minutinho, Adriano. Vou aproveitar, não estava no script, mas deixa eu aproveitar e apresentar esse homem especial. Um abraço, Cláudio. Schatz, ich liebe dich so viel. Du weißt, was passiert, oder? Ja, ich muss mal gucken, was so lang ist. Deswegen. Vai traduzindo aí. Das ist mein Freund, diese Mann ist Adventist, auch aus Brasilien, und hat ein Programm. Jetzt wir haben in diesem Programm hier ein TV in Brasil. Das ist ein neues Programm und wir sind jetzt zusammen hier und das ist ein Interview. Sehr gut, oder? Oh, du meinst? Normal? Normal. Esse é meu esposo, gente. Esse é o Cláudio. E já aproveito. O irmão Adriano sabe que eu faço esse pedido, ora por ele. Né? Se eu fizer alguma pergunta aqui com relação a Deus, ele vai ser avesso, porque ele não gosta. Mas respeito. Né? Schatz, du glaubst nicht auf Gott, oder? Nein. Und du willst nicht und komme auf Himmel, oder was denkst du, was gibt es im Himmel? Gott oder nicht? Eu vou fazer uma pergunta, já que o Cláudio está aí. Ich glaube, Gott kann das nicht vorsagen, dass das in Ordnung ist. Da frage ich mich. Nein, das glaube ich nicht. Glaub nicht. Nein, weil wenn Kinder sterben, ist es schon eine Grenze überschritten. Das ist meine Meinung. Ja. Wenn Gott schon das zulässt, ja, und er hat gesagt, er will keinem Menschen ein Leid zufügen. Wo ist da die Hilfe von ihm? Warum macht er dagegen nichts? Wenn er da was macht, dann glaube ich. Aber so? Nein. Und einen Tag wir machen ein Live für meine Freundin Adriana und wir sprechen über diese Probleme, diese Situation, oder? Einmal wir machen zusammen, oder? Ja oder nein? Qual é a pergunta, irmão? Aí, minuto, chat. Qual é a pergunta, irmão Adriano? Vocês são um exemplo disso, né? É possível conviver com diferenças?
ich frage diese Frage für Claudio. Claudio, ich bin Adventist und du glaubst nicht. Gibt es eine Possibilität zu leben sehr gut zusammen so oder nein? Mit was? So, zum Beispiel, ich bin Adventist und du bist ein Atheus. Und wir leben sehr gut hier, oder? Eigentlich schon. Also sonst haben wir hier eigentlich kein Problem. Ja. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Energie, wir haben ein Fach für Notfälle. Wir haben Essen für Notfälle. Wir sind gut abgesichert. Also ich meine, da ist nicht viel passieren. Gut mal. Und du glaubst auf mich normalerweise, oder? Ja, sonst wäre ich nicht da. Ja. Wäre ich weg. E o Adriano, eu penso que tem coisas que a gente não precisa nem entender a fala, né? Eu tô dizendo pra ele que a gente vive bem, ele é ateu e eu sou cristã, e a gente vive bem, nós dois. Eu tô dizendo pra ele que eu amo e ele percebe isso, porque eu digo todo dia, Schatz, este livro diz do filho, um desfile badia ele diz todo. Eu digo essa frase todo dia pra ele, eu sou amável com ele. Às vezes ele é avesso, ele parece que não foi amado, não sabe o que é amor, mas eu insisto, sou persistente. Ich weiß nicht, warum du bist so alt und ich bin klein, das ist das Problem. So, du bist alt und ich bin klein, und das weiß so. Ich bin älter wie du. Ich liebe dich, Schatz. So. Gut, mal weiter. Ja, und mach bitte so, Tour. Komm, Katze rein oder was? Mach weg, bitte. Ja. Danke. Traduz pra nós aí, Alex. O pessoal não entendeu nada, eu não entendi nada, mas traduz pra nós. Traduzir, pessoal. As pessoas que me acompanham, de vez em quando, o que acontece? Aqui, para onde ele foi, é o fogo. Começou o inverno e ele foi ali olhar o fogo. O que eu percebo dele? Ele tem cuidado quando eu vou fazer live, gente. Ele vê se tem fogo, se tá quente. O que é isso, gente? É amor. Né? Ele estaria preocupado. Exatamente. Se eu estava no frio, se eu estava no calor, estaria preocupado. Eu percebo, sabe o que? No Cláudio, os mesmos sentimentos da minha mãe não foi uma pessoa que tinha essa preocupação de abraçar, de beijar, de dizer que ama. Mas minha mãe tinha prazer de fazer uma panela de comida e chamar os filhos para comer junto. Sabe? E o Cláudio, gente, ele é muito parecido com coisas do meu irmão, da minha mãe. Esse cara que não é de ficar beijando, alisando, dizendo que ama, mas ele diz isso com atitudes, sabe? Então, às vezes eu me emociono quando eu falo do Cláudio, mas o Cláudio, ele é fruto de oração. Às vezes eu brinco com as pessoas que estão ali buscando. Ontem eu estava falando com a Marta sobre isso. Eu descrevi o Cláudio para Deus e Deus me deu esse homem que vocês viram. Um cara careca, meia idade, que não fosse rico, mas que tivesse um teto. Que você cuidado com os pedidos que você faz para Deus, porque ele responde a oração, né? E embora que ele não seja um cristão, o teu esposo só precisa se batizar, que ele é um crente, ele é de Jesus, porque ele disse aqui, quando eu perguntei por que ele não coloca a criança, algo que ele teve, eu acho que ele viveu coisas nessa fase que faz com que ele seja essa pessoa avessa ao amor de Deus, né? Porque e ali ele passa uma imagem que sofreu, né? Não sei, isso aqui eu não posso confirmar, mas talvez tenha passado por abuso, porque existem histórias também. E então faz com que eu saiba e eu veja ele por esse ângulo, ou seja, essa pessoa que veio para a vida dele para dar amor, o amor que ele não recebeu das pessoas. É isso que eu vejo, Alex. É mais uma de suas missões, uma missão aqui na Terra, né? E tem gente que critica o jogo desigual, mas Deus, ele vai além da compreensão humana, né? Deus, ele une as pessoas e ele tem propósito na sua vida, Alex. Sim. Com o Cláudio, com certeza. E aos poucos ele vai vendo Deus na sua vida, né? E você vai ver que valeu a pena. Então, o que eu falo para as pessoas, não critiquem, né? Não critiquem casamentos, quando você vê, quando envolve o da Salete, ela é adventista, o Cláudio é ateu, não critiquem, porque por trás dessa união tem um propósito de Deus. Então ore pelo casal, ore pela pessoa, mas nunca critiquem, porque você não sabe o propósito de Deus, né, Salete?
É isso. Eu vejo muito Deus, desde quando eu vim para a vida do Cláudio, eu vejo muito Deus agindo na vida dele. E cada dia que passa eu sou grata, porque esse moço que vocês viram aqui, ele já mudou muito de quando eu cheguei. Lembre-se de que ele viveu a vida dele toda sozinha. Ele teve 2 mulheres na vida, ao longo da vida, foi casado, mas ficou pouquíssimo tempo casado e morou a vida toda só. É tanto que no começo, a nossa relação no começo era uma relação muito fragilizada. Tudo ele mandava eu embora, tudo ele mandava eu embora. Hoje em dia ele parou com isso, graças a Deus. E hoje em dia eu percebo, depois de quase 8 anos casados, eu percebo que nós temos uma relação bastante estável, bastante estabilizada. Né? Nunca mais ele falou, a gente não tem discussão. E eu valorizo muito o meu casamento, afinal de contas foi para isso. As pessoas perguntam, por que tu tá na Alemanha? Foi por conta de um casamento. A missão foi um acréscimo e Deus vem atuando nos dois lados, na missão e no casamento. Então, obrigada a você que me conhece e que ora pelo Cláudio Faletti. Mas antes do Cláudio entrar, eu tinha feito uma pergunta. Você lembra, Celeste, da pergunta? Não, eu falava... Eu ouvi só um pedaço e no final ele entrou e acabou atrapalhando a minha cabeça. Não ouvi tudo. O que acontece? Como você mantém a fé viva diante das dificuldades, né? É a pergunta que eu fiz naquela hora. Porque tem momentos na vida da gente, eu acredito que na sua também tem, e o desejo é desistir, né? Às vezes uma desmotivação. E mesmo assim a gente continua a caminhada, a gente não para. Porque a gente encontra força. O que mantém essa fé viva nos momentos difíceis da vida, né? E sirva também para quem está em casa nos assistindo, né? A não desistir nos momentos em que tudo está desmoronando, ou que a desmotivação vem, a crítica, algo negativo, mas você continua firme. Irmão, eu gosto de responder as coisas com a vivência, com o dia a dia. Quem vem me acompanhando no canal Amor e Missão, vem vendo a audiência do canal, né? No ano passado, o Amor e Missão Oficial, ele estava ali bombando mesmo de uma forma assim extraordinária. Eu cheguei a falar isso várias vezes em live, porque as minhas coisas eu digo na live ali. Quem me acompanha vê esse movimento da minha vida, altos e baixos da minha vida. Eu já entrei muitas vezes em live e chorei bastante, já sorri bastante. Então, a minha vida, ela transparece na live. Então, chamo você para live. Você que está aqui agora, vai acompanhar depois. Acompanha aí, Amor e Missão Oficial. Eu tô ali todo dia no canal. Chova ou faça sol, esteja em momento bom, momento ruim, eu tô ali fazendo, inclusive, a live da madrugada. Pessoal, o canal é um retrato dessa pergunta do irmão Adriano. O canal no ano passado eu recebi ali 1.000 inscritos por dia. O canal ele saiu de 3.500. Eu tenho isso anotado em papel, nos papéis, antes eu anotava no papel, para esse número. O nome do seu Instagram é Amor e Missão também ou é Salé? Amor e Missão Oficial. É o mesmo nome, só que o canal tem ali, esse I do canal é aquela letrazinha. E o Instagram é o I mesmo. Amor e Missão Oficial. O canal. Existem três canais que eu uso com o mesmo nome. Existem 3 redes sociais que eu uso com o mesmo nome. É o Instagram, é o YouTube e é o TikTok. TikTok aí, o TikTok, né? São 3 redes que eu uso. E eu uso essas 3 redes todo dia. Deixa eu dizer para vocês, o canal oficial, porque o canal oficial é o do YouTube. Né? Esse canal que eu entreguei para Jesus. Ano passado ele cresceu muito e eu estava ali vibrando. Eita que eu estava vibrando. Esse ano ele desmoronou. Caiu total. O que acontece? Eu continuo entusiasta nas lives, mas aí eu não tinha audiência nas lives. Eu tive live ali já com 1.000 pessoas, não sei o que, nessa rede oficial. Hoje em dia, as lives dessa rede oficial, se você olhar aí as últimas lives, dá 200, 300. Quando estoura, dá 300, sei lá. E aí, o que é que Deus coloca na minha mente? Existe esse alto e baixo. Foi aí que eu decidi fazer 2 telas, que eu coloquei o TikTok, que hoje a gente alcança ali 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 800 pessoas e por aí vai. Ou seja, através da oração, qual é a chave, irmã, que você usa? Gente, não existe outra chave que não seja oração. No meu ponto de vista, é a oração que me levanta.
Porque é a oração que nos une, que nos reúne diante do nosso Deus Pai, que nos alimenta. Eu uso a oração como ferramenta para viver a minha vida. Então eu sou uma mulher de oração de fato. Eu entro aqui, eu oro. Eu saio daqui, eu oro. Eu vou dormir, eu oro. Mais tarde eu vou estar orando na live. Eu oro na live, eu oro. Então é a oração que me dá essa energia para viver. Pensem vocês que um canal, por exemplo, o meu Instagram, eu estou ali beijando 10 mil, mas não fecha, não sobe de jeito nenhum. Tem dia que sobe 4, cai 10, é uma briga todo dia. Se fosse alguém, é o que eu falo, se fosse alguém falando de outras coisas, fazendo outros movimentos, tava bombando. Então, um canal missionário, você tem que ter na tua cabeça, na tua mente, que você não tá para aparecer, você tá para levar aquilo. Um vídeo que eu postei ontem, que o irmão Adriano curtiu, é um vídeo que eu fiz num canal que eu tava me lembrando desse canal que eu fiz anos atrás, 4 anos atrás. Eu tava me lembrando do Guga Night. Aí eu fui ali, teclei o nome dele, tava aquela live ali, eu tirei aquela passagem ali e publiquei ontem, né? E ali, o que que eu fiz ali? Eu peguei uma live lá adiante de um menino sonhador, que eu nem sei cadê esse rapaz, um menino sonhador também nordestino, me chamou pra uma live, e lá eu fiz umas 4 lives com ele, tá lá na grade. Eu vou lá pegar e vou cortar aquilo ali. Isso aqui vai ficar gravado, gente, eu vou morrer, quem sabe, isso aqui vai ficar, né? Então isso me motiva, isso me anima, isso me dá a energia que eu tenho. Então é da oração que eu tenho a força para me levantar. Pessoal, eu dou soco no ar, eu já disse isso. Quando vem ali uma situação legal, eu dou soco. Quando vem essas tristezas, eu choro, igual você, né? Quando vem uma coisa ruim, uma crítica que me faz desandar, eu choro. Então o movimento da minha vida, pode ter certeza, é oração. Eu falo isso às vezes, né? É o poder de Deus agindo através da nossa vida espiritual que nos faz Amém. nos levantar todo dia. Então a resposta é Eu oração. diria de oração. Oração. Melhor resposta, viu, Salé? Nós estamos encaminhados para o final, a Salé precisa almoçar, o Adriano também, né? Eu vou fazer 2 perguntinhas agora para a gente encerrar, tá? Quais são os próximos sonhos para o Amor e Missão e como você enxerga o futuro do Ministério Digital que a Salete está inserido hoje? Irmão Adriano, o futuro do Ministério Digital. Qual é a minha fala para isso, né? Para essa pergunta. Primeiro ponto que eu digo a vocês é que nós não sabemos o futuro. Eu não sei o futuro. Se o irmão Adriano sabe, escreve para mim ali no privado que eu quero colocar aqui. Eu não sei o futuro, gente. O que eu sei é que as coisas estão acontecendo e acontecendo rápido. Se vocês observarem, e eu acompanho esses perfis que são de pessoas, eu acompanho um perfil, o Camumpa, eu gosto desse cara. Ele é um cristão, eu queria saber qual era a igreja do irmão, ele nunca fala a igreja, mas ele é adventista, com certeza. Eu acompanho, ele colocou nos stories essa questão aí do movimento de reavivamento que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu digo, reavivamento nisso aí? Porque o futuro a Deus pertence, né? Qual é o futuro do canal? A Deus pertence. Eu sempre digo às pessoas que estão ali, pessoal, bora se fortalecer. Sabe até quando a gente vai estar aqui? A gente não sabe. Eles podem editar uma lei que já está isso, já está sendo encaminhado aí, e você não sabe até quando você pode usar a palavra Deus, orar. Isso vai ter um fim e eu creio que não está longe, porque Jesus está perto de vir. Então, o futuro para o canal, eu digo a vocês, eu já estou entregando tudo o que eu poderia entregar. Eu estou tirando hora para descansar, por isso que eu não estou pegando certo. Às vezes as pessoas me chamam para participar de alguma coisa, tem pessoas que ficam chateadas porque eu não estou ali, mas eu só entrego o que eu posso, eu preciso descansar e eu estou entregando tudo o que eu posso para Deus. E Deus tem me honrado, Deus tem abençoado. Olha isso aqui, essa palavra, pega essa visão. Deus tem abençoado o meu casamento, Deus tem abençoado a minha vida financeira, Deus tem abençoado a minha vida pessoal. É Deus que tem feito esse movimento em mim. Se eu for descansar hoje, se eu for pro pó da terra hoje, eu estou satisfeita com a minha vida. Lembre-se de que eu tinha depressão e a minha tendência era para tirar a minha vida. Eu passei dos 50. E olha a minha pessoa, olha hoje. Eu estava vendo uma mulher de 50 ali, 52. Pessoal, olha para mim. Dá uma olhada para essa mulher linda e maravilhosa, cheia de vida. É Deus quem nos dá essa graça. Porque eu tenho essa experiência, né? Bem casada, feliz. Tenho dinheiro no banco? Então não, e eu preciso disso. Tenho comida para comer, tenho marido para eu amar. A irmã fez um vídeo falando sobre isso. Eu tenho um marido para eu amar, tenho comida para comer, estou ali fazendo trabalho missionário. Então, eu estou muito satisfeita.
aonde eu cheguei. Se Deus quiser me dar mais bênção, né, eu recebo em nome de Jesus. Mas eu estou satisfeita. Os planos para o canal, eles estão aí e o futuro deles só Jesus sabe. Eu lá sei, só eu sei o que eu vou comer daqui a pouco, só isso. Salé, eu lancei isso aqui agora, tá? Eu vou falar uma palavra e você vai responder rápido. Você deve conhecer, né? O bate e volta. Bate bola, bora. Pode ser? Pode? Aí depois que a gente fazer esse bate e volta, você vai deixar uma mensagem pro público, tá? Uma mensagem que Deus colocar aí no seu coração. Tá bom? Então vamos começar então. É uma fruta. Uma fruta? Isso. Uma fruta. Eita, gente. Infelizmente não pode ser todas, né? É uma. Fruta. Açaí. Amo. Açaí. Amo. A alegria. Jesus. É Jesus que nos dá essa graça. Meu sorriso é Cristo. É decepção. Irmãos, às vezes eles nos decepcionam. Verdade. Os seus seguidores. Meus seguidores, minha família. A família. Brasil. O melhor país do mundo. Não fosse a violência, a política, para mim é o melhor país do mundo. Alemanha. A Alemanha é um país do meu coração. Eu amo esse país. O sucesso. Sucesso, estou em busca. Sucesso espiritual, especial. Mas se vier... Dinheiro. Dinheiro não é tudo, mas se eu não tivesse, eu não viajaria. Uma coisa que eu amo fazer. Salvação. Salvação é o que eu busco todo dia. É uma busca diária, pessoal. Diária. Satanás não quer que você se salve. Ele se perdeu. Mas lute. Joelho no chão. Firme. Bora. Deus. Deus é a razão da minha existência. Quero ver. Amém. Deus seja louvado. Abraçar Jesus. Abraçar Deus. Agora, Salé, para terminar, deixa aí uma mensagem que Deus colocar no seu coração, né? Para as pessoas que nos acompanham aqui no gravado, né? Infelizmente, tivemos problema aqui na live, no ao vivo, mas esse programa vai ficar gravado e eu vou deixar aí no ar a semana toda, tá? Eu vou falar os horários e vou colocar também lá no YouTube, tá? E no Instagram também da página da Web TV Estação de Vir, tá bom? E eu peço também as pessoas que me acompanham, inscreva, né? Tá aqui na tela, viu, Salé? O endereço do YouTube. O canal do YouTube da Salé, que é a missão dela, com mais de 60 mil seguidores. É Amor e Missão Oficial. O Instagram dela é Amor e Missão com I, né? Oficial. Então, se você gosta do meu trabalho, você vai gostar do trabalho dela, tá? Eu tenho certeza. Então, você que acompanha o meu trabalho, vai me deixar muito feliz e satisfeito se você ir lá no canal dela, no YouTube e no Instagram e acompanhar também o trabalho dela, tá? Então, Salé, que Deus abençoe esse ministério. Eu fiquei muito feliz, né? Tivemos algumas intempéries, mas não impediu essa live de acontecer, né? Ela vai ficar gravada. Acredito que a qualidade está boa, para a glória de Deus, né? E que Deus ele continue se abençoando, continue sendo essa pessoa simples, humilde que você é. E é isso que abrilhanta, né, o seu trabalho, né? E as pessoas, elas gostam do seu trabalho também, né? Continue sendo essa pessoa também sensível na obra do Evangelho, sensível à voz do Espírito Santo, porque lá na frente, hoje a gente pode não perceber, mas lá na frente, Jesus vai falar para você, valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. Talvez se a gente estivesse fazendo um trabalho para o mundo, né, o resultado seria outro, mas como é para Deus, as dificuldades elas vêm, né, as críticas vêm, mas também as bênçãos vêm, porque quando nós temos Deus, né, e eu sei que você tem, né, você tem tudo na sua vida. Então, agora eu vou deixar com você as considerações finais, as últimas palavras,
né, que Deus possa te usar nesse momento. Eu queria dizer para vocês que estão aqui que eu admiro demais o irmão Adriano Paulo. O irmão Adriano é um cara que eu sou fã de carteirinha, eu sou fã do irmão Adriano. Ah, irmã, e por que tu não acompanha o trabalho do irmão Adriano? Porque eu não tenho tempo, gente. Sério, não tenho tempo. Mas Deus sabe que de vez em quando eu passo ali em algum trabalho dele. Eu venho divulgando o trabalho dele em alguns momentos, assim como divulgo algumas pessoas que me ajudam. Por que não ajuda todo mundo? Porque não dá pra gente ajudar todo mundo, gente. A gente tem limitação, a gente é humano, a gente não é perfeito e por aí vai. E eu vejo, Alex, o apoio, né? Você apoia o meu trabalho. Quantas vezes você comprou livro, né? Meus livros para doar, né? E isso é apoiar o trabalho. E eu agradeço aí pelo apoio também. Exatamente. O que seria uma palavra motivacional? Eu vou usar a live solidária, que foi uma live esse ano bastante. Foi muito em baixa do ano passado. E eu fiz a live, ela acontece na segunda semana de setembro. E eu trouxe ali minha família, meus sobrinhos acordaram de madrugada, vieram ali fazer live. A Leninha, que foi a pessoa que cuidou da minha mãe, veio ali fazer live. E no final de tudo isso eu vi assim o quanto estava em baixa esse resultado. E aí eu estendi, eu digo, Senhor, eu vou continuar fazendo porque eu creio que essas pessoas estão precisando. E esses dias, tem uns 5 dias, eu penso que apareceu a irmã Kátia Cabral no perfil ali na live, fazendo um pedido. E ela fez uma doação e ali eu comecei a explanar a necessidade. Ela começou a jogar dinheiro, a ponto de eu parar a live para orar por aquela mulher. E aí eu pensei, se eu tivesse fechado a live, eu sairia como saiu um amigo uma vez que criou uma campanha solidária e disse, irmã, desisti porque eu não sentia apoio das pessoas. E aí eu pedi que as pessoas orassem e continuem orando. E ontem à noite ela continuou doando. E eu tenho certeza que o final dessa live a gente vai testemunhar do poder de Deus porque eu não desisti. O que eu vou dizer para você que está aqui? Existe um texto aqui que é o meu texto preferido, às vezes eu pergunto, né? Eu vou perguntar ao irmão Adriano disso aí. Mas eu tenho um texto que é o texto do meu coração, que é um texto que me levantou, me tirou do pó, lá do fundo. O texto está em João 16:33. Eu tenho ele na minha cabeça, mas o começo não está. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse texto é o meu texto preferido da Bíblia. Toda a Bíblia escrita, esse é o meu texto que me tirou do pó, do fundo do poço, da lama, e me tornou essa mulher que eu sou. Então, esse testemunho aqui daquela irmã, e depois daquela irmã, outras pessoas também fizeram um movimento. Pessoal, deixa eu dizer um negócio para vocês. Se fosse fácil, Jesus não teria pagado o preço. O sangue derramado foi porque Deus sabia que seria difícil. E esse sangue derramado é o que me dá motivação para me levantar toda vez que Satanás me dá uma rasteira. Aquele primeiro casamento eu percebi que foi uma rasteira, porque eu estava feliz ali. Mas Deus não me deixou ficar naquele ambiente. Deus me tirou dali. E teve um dia, irmão Adriano, que eu estava orando, porque eu estava orando muitas vezes, orei muitas vezes de madrugada com lágrimas e sabe, só o dia que eu estava orando de manhã, pronta para sair para caminhar, quando eu fiz essa reflexão. Eu estava sofrendo demais, aí não tinha surgido o Cláudio, ainda estava naquele momento de dor. E aí eu fiz a reflexão que existe em algum livro, não sei se você sabe, mas existe um livro que diz assim, ó, se nós tirássemos um tempo da nossa vida para pensar no sacrifício, seríamos outras pessoas. E eu pensei naquele sacrifício. Eu levantei e disse, Deus, não tem sofrimento maior do que o que o Senhor fez por mim. E aí naquele dia eu me levantei, me ergui. E até hoje eu sou essa mulher de cabeça erguida. Eu sofro, eu choro, mas nunca mais como era daquele jeito. Pessoal, existe um Jesus que te ama. Foi o texto que eu postei ontem de uma live que eu disse. O amor de as coisas que eu e você vivemos para que nós tivéssemos vida. E a palavra diz vida com abundância. É isso que eu vivo todo dia. É por isso que está vindo fazendo um movimento. Porque também eu motivo com esses vídeos. Aquela mulher lá do interior
que tinha problema de depressão, sabe, hoje quem me acompanha vê. De vez em quando eu choro por conta de algum trauma, alguma coisa, mas existe um Deus que nos dá garra para viver. Esse que me motiva com os que me fazem dizer a você, Jesus te ama. É por isso que existe a missão, os ministérios, as missões, as pessoas usadas por Deus para trazer essa mensagem para eu estar aqui. De forma nenhuma. Mas Ele me faz testemunhar do poder que Ele tem na minha e na vida do irmão Adriano e tantas outras pessoas. Irmão, o meu texto preferido existe, é Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4:8. Filipenses 4, versículo 8. Eu vou até abrir aqui para a gente ler. Eu sabia que eu não sei a Bíblia de qual não, irmão. Não sei qual é o texto, não. Filipenses 4:8. Qual seria esse? Eu vou abrir aqui e vou ler pro pessoal. É o seguinte, diz o seguinte. Quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Entrou uma propaganda aqui na tela. Eu tô sem Bíblia aqui no estúdio. A Bíblia tá lá na minha casa. Você abriu aí, Salé? Filipenses 4. Pra falar, né? Filipenses 4:8. Cadê você, Filipenses? Filipenses. Olha pra nós onde é que você está, homem de Deus. Tessalonicenses. Ixi, não, tá difícil aqui. Só um minutinho aí. Consegui abrir aqui. Conseguiu? Consegui. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algum louvor, pensai nessas coisas. Então, no meu livro, o livro que eu escrevi, Jornada para o Céu, eu falei que Filipenses 4, versículo 8, ele é o selo de qualidade do cristão. Às vezes a pessoa pergunta, eu posso ver tal filme? Filipenses 4, 8 responde. Eu posso comer tal alimento? Filipenses 4, 8 responde. Tudo que for bom e de boa fama, eu posso falar tal coisa? Olha Filipenses 4, versículo 8, porque ele responde tudo. Ele é aquele selo que vai no aparelho, aquele selo que vai no alimento, né? Sim. Então ele me toca muito, ele é muito profundo, Filipenses 4, 8. Então é o meu preferido, Alex. Muito bem, muito boa escolha, porque existe uma situação, eu falei esses dias numa live sobre isso. É muito comum que a gente entre em vídeo, que as pessoas mandem a gente vigiar os filhos, os pais vigiar os filhos. Mas eu estava refletindo sobre isso. Olha essa palavra que Deus me dá às vezes. Mas e se os filhos vigiassem os pais? Se fossem os filhos que olhassem o celular dos pais e vissem o que os pais veem. É forte. Porque os pais são instruídos e, de fato, com o mundo que a gente está vivendo, a ver, vigiar o que o filho está vendo. Mas e você, pai e mãe, o que você está vendo? O que você está gastando? Olha o texto. Pensar nas coisas do alto também é um texto muito bom, né? Pensar nas coisas do alto. Pensar naquilo. Imagina que seja Deus que está ali vendo com você o filme que você está assistindo. Ou o filho que você tem, né? Uma criança ali de 7 anos. Poderia ver o filme que você está assistindo, porque tem, de fato, ali a classe etária. Mas e você, né? Na sua intimidade, quem é você? Como foi perguntado, quem sou eu na minha intimidade? Será que Deus de fato se faz presente na minha vida? Né? Então é muito interessante isso daí. Quando você coloca isso, aí você pensa no que você vai comer, no que você vai ver, no que você vai ouvir. É a instrução para a sua vida, né? Então, gente, é isso. Vocês percebem a conexão que existe, né? Entre o Adriano e a Salete. Existe uma conexão aí, né? Verdade. E não vai ser a primeira live, não. Nós vamos fazer muitas lives ainda, né? Para a glória do Senhor. Que Deus abençoe, irmão. Deus abençoe tua missão. O que eu disse aqui pro irmão, vocês que não entenderam, eu disse pro Cláudio. Cláudio, o irmão Adriano é um influenciador que abriu uma TV na internet. Tefal é TV.
ele tem ali o sonho, abre esse projeto, eu tenho certeza, juntamente com É o Antônio. o nome do irmão que eu esqueci? O irmão Antônio, né? O irmão Antônio também ali nessa sociedade. Que Deus abençoe ao irmão Antônio, que Deus abençoe o irmão Adriano e todos os ouvintes, todos aqueles que vão apoiar. Estamos juntos, né? O irmão viu que eu divulguei bastante essa participação aqui. E essa divulgação, gente, não é para que eu apareça, é para que as pessoas vejam que existe alguém que apoia, alguém que também sonha os teus sonhos. Então, de mão dada, pessoal, de mão dada a gente pode ir aonde a gente jamais imaginou. O que acontece com o meu perfil? Tem pessoas que estão ali apoiando e orando pela missão, pode ter certeza. Tem uma frase que fala: de mão dada, a vida é infinitamente melhor. Não sei quem escreveu, mas ela me marca. Não é? Eu creio, porque aonde eu cheguei não cheguei só não, viu, gente? Existe um grupo de gente ali por trás, orando, crescendo. Por que não lembrar aqui da Tatá? Tatá é uma menina que trabalha de babá, assim como eu fui babá ao longo da minha vida. Mas sempre que pode estar ali curtindo um vídeo meu, compartilhando. Então tem sim pessoas ali por trás. Vocês que estão aqui não sabem, mas o YouTube mudou as suas ferramentas. Hoje em dia eu consigo ver quem chega ali na minha... E a minha família está ali, viu? Minhas irmãs estão ali acompanhando, torcendo, orando. Então pode ter certeza que tem sim esse apoio. Geralmente eu assisto seus vídeos quando eu tô lá no trabalho, né? Lá é tranquilo, à noite. Aí eu assisto lá. Às vezes, se é de alguém, aí eu tenho que sair, né? Mas geralmente eu assisto quando eu tô lá e eu falo a verdade. Tem canais que a gente vai pra agradar a pessoa. Mas no seu não. O seu a gente vai porque tem conteúdo, é agradável. Quantas vezes a gente tá ali sozinho, né? Amém. E você tem com esse jeito aí de bater papo com a pessoa que tá em casa, né? A Alessia, ela fala assim que ela não é formal, né? Ela não tem nada pronto, ela improvisa ali e dá certo. Você vê, né, irmã? Não, irmão, bora. Não sei o que vier. Se não for o que eu disse ontem, eu não tenho hábito de mandar pergunta. Não, pessoal. E eu falei que ia mandar pergunta pra ela, ela falou, não precisa não, aí eu nem fiz o trabalho. Pessoal, o chamado de Deus era para fazer live, entendam? Existia a rede social, existia o propósito, era live. É por isso que eu me sinto tão bem. E quando as pessoas chegam, irmã, no caso dessa irmã que estou aqui testemunhando, irmã, como foi que a live chegou? A irmã estava lá e a live chegou. E a minha oração, Senhor, que seja o Espírito. As pessoas dizem, as pessoas vêm através de um paraquedas. Eu digo, o Espírito Santo traz as pessoas. Porque eu creio nisso, gente, isso é a minha crença. Porque o irmão Adriano tem o hábito de mandar ali a live, fazer um grupo ali. Eu não, eu faço a live, eu me esqueço de mandar pro status do meu perfil. Então, o Espírito Santo traz as pessoas, né? E é natural, como vocês estão vendo aqui. Eu passaria aqui 5 horas conversando, não tem problema, parece que nem fome vem, né? Por conta de que eu sei que é Deus que faz isso. Pode ter certeza, o Espírito Santo nos usa. É um dom, né? Um dom de Deus maravilhoso. É um dom, pode ter certeza que é um dom. De 0 a 10, Alex, qual é o seu prazer nessa obra do YouTube, do Instagram, do TikTok? Cara, eu acho que de 0 a 10, eu acho que 1000. Olha que legal, né? Fazer o que gosta, gente, é muito bom, né? De 0 a 10. E Deus, ele usa a gente na obra naquilo que a gente gosta e tem dom, né? Eu entrei nisso aqui, eu estava tão empolgada, claro, eu vou fazer uma live, eu estava tão empolgada, quem viu ali, eu fiz um vídeo ontem à noite, eu estava na live, assim como se fosse ali algo, porque de fato, você sabia que eu tinha essa vontade de fazer, né? Então, é algo assim que você não explica, é inexplicável a sensação, né? Saber que isso vai te motivar, vai te ajudar, né? Então, é algo assim que não tem preço, tem coisa que não tem preço. E hoje você faz quantas lives por dia? Eu estou fazendo 3 lives por dia. Quais horários? Eu tenho live 3 horas da madruga e essa live de 3 horas da madruga, ela não tem horas. A irmã ontem me perguntando, irmã, qual é a tua hora? Porque eu não tenho emprego, então de repente surge uma coisa, um negócio para fazer. O meu horário é entre 2h30 e 3h30, a hora de eu entrar, né? Por conta de que a gente são 5 horas de diferença. E aí eu tenho essa possibilidade de entrar entre esses horários. E aí a live de noite eu entro de 6 horas também, eu entro de segunda a quinta, porque sexta eu faço live do pôr do sol, aí é um horário diferenciado. No sábado é outra hora. Eu tenho um perfil novo que eu criei, e esse perfil novo, para você que está aí descobrindo, esse perfil é para motivar pessoas que estão ali ao olé.
Porque tem um cara que eu acompanho, eu não sei se eu já falei, mas eu acompanho o Moisés Leal. E eu vi esse cara crescer. Hoje ele está ensinando as pessoas, cara, e eu estou vendo com os meus olhos. E o Moisés não faz propaganda de nada, não vende rifinha. Ele está usando ali o TikTok Shopping, que é uma forma de vender produtos. Então, ele está incentivando as pessoas e eu estou vendo o resultado. Ele tirou o cara que fazia edição para o vídeo dele, ele tirou um cara pedreiro ali, mostrando o valor, tudinho ali, sem edição nenhuma. E ele não faz propaganda ali, não, é ele mostrando as coisas. Pessoal, a internet tem um poder incrível. Sim. A internet tem um poder que você não tem noção. Ah, irmã, mas tem muita gente usando de fato, tirando ali pessoas que estão vendendo coisas, mostrando... Não, gente, você pode ganhar de mãos limpas, usando a tua mente, usando Deus te usando. Então, creia, é possível. Né? Eu estou ganhando dinheiro com a internet, as pessoas sabem disso. Estamos no canal monetizado, nós temos ali bastante valor já. Então, acontece, é real. Não duvida, mas procura criar, procura motivar. É o que eu estou fazendo agora, eu estou motivando pessoas. E eu creio que é possível, porque, olha, gente, a minha vida é uma história real. Né? Eu sou prova de que eu não achava que eu teria dom. Eu não achava que eu teria dom da comunicação. Eu não fiz faculdade, não, pessoal. Eu não fiz curso nenhum. Sou crua. E eu ficaria aqui 10 horas motivando alguém. Entende? Então é algo assim divino e eu tenho certeza que é para tirar pessoas. Quem está nos acompanhando, quem vê ali as histórias do irmão Moisés, que veio fazer um pedido e hoje está com um canal com mais de 500 mil pessoas. O canal dele tinha 13 inscritos, 13. Fazendo live. Né? Eu motivo as pessoas a fazer live. Né? E se todo mundo vier fazer live, pô, um vai ajudando o outro e a gente vai, mas tem muita gente ali encontrando o caminho. O irmão, o primo dele também já cresceu, já disse que vai fazer live. Pessoas que estão acompanhando ali o meu perfil. Então, gente, é real isso. Eu não estou brincando de ser influenciadora e levando as pessoas para a mídia, não. Eu estou incentivando. Tem muita gente que tem... As pessoas vêm pedir ajuda, mas elas estão sempre online. Internet. O crente, ele usa a sua vocação para pregar o evangelho, né? Isso é maravilhoso, Alex. Exato, né? Exato. É maravilhoso. Tem um propósito na vida. Exatamente. A gente vê tantos influentes, né? Falando bobeira, levando pessoas para destruição, né? E trabalho como o seu, como o meu, como o do Iago, né? O do Iago também é um trabalho muito bom. Motiva as pessoas, né? Deixa eu dizer para vocês que estão aqui acompanhando, que vão acompanhar, eu falei com um influenciador digital para vir fazer a live solidária comigo. Perguntei quanto seria 30 minutos, 40 minutos. Ele cobrou R$2.000. Ele é um cara que está crescendo, ele faz propaganda e ele disse, eu vou para sua live por... Ele deu ali, não estou dizendo que, mas ele cobrou $500. Ele deveria levar esse dólar. Não é cobrar, não. Aí eu disse, pô, se eu tiver $500, eu vou doar para as pessoas que estão precisando. Aí eu, né, deixei ele ali. Mas, gente... Mas a live solidária, ela vai crescer, você pode ter certeza. E daqui a pouco você vai estar recebendo essa quantia das pessoas, né? Porque é assim que Deus trabalha, né? No crescimento. Pode ter certeza. Daqui a pouco vai ter grandes empresários interessados em participar da live solidária, patrocinadores, tá? E eu profetizo em nome de Jesus essa bênção aí no trabalho Amor e Missão. A irmã que doou algumas doações, ela se tornou membro, nós somos em 12, se não me engano, são 13. E vocês que estão aqui, se de repente sentindo desejo no coração, o membro ele entra e sai quando ele quiser. Tem pessoas que estão lá desde o início, como a irmã Creuza Ribeiro, irmão Valdeci, que sempre mesmo na luta está ali renovando, irmão Caju Furtado, irmã Eva Iris, irmã Jo, do canal, ela trabalha com crochê. Tem vários perfis ali o Iago é membro ali. E membros, gente, eles ficam ali o tempo que querem, né? E sabe de uma coisa, gente? A Salete todo ano ela faz essa live solidária. Não deixe de doar. Ah, mas eu só tenho R$10. Você doar R$2, né, Salete? É o que eu falo. Deus do pouco, ele faz muito na vida de uma pessoa. Eu lembro que teve uma vez, tem tempo, eu tava assistindo aquele programa do Silvio Santos, Teleton, que eles reúnem para doar.
Aí a Xuxa, ela falou, se você doar R$ 1, vai unir a milhões de R$ 1 e vai fazer uma diferença enorme, Vai fazer diferença né? enorme, exato. Então, que as pessoas possam se conscientizar nisso. E às vezes as pessoas deixam de ajudar porque acha que tem que doar muito, né? Às vezes não tem muito, né? E não é assim, doa se você tem, né? Exato. E que Deus abençoe esse trabalho, Alex, e vem abençoar muitas pessoas que realmente precisam, né? Eu acredito assim que tudo é projeto de Deus, você é um instrumento, como diz a Madre Teresa de Calcutá, nós somos um lápis nas mãos do Criador e ele escreve o que ele deseja. A próxima live solidária já está toda escrita ali por Deus, né? Pode ter certeza. E é de ano em ano, né? Você faz? Eu faço todo setembro. Por que é setembro, gente? Sei lá. Deus me deu setembro. Tem coisas as pessoas devem, né? Por quê? Porque Deus colocou ali. Posso ser, às vezes eu brinco, pode ser o aniversário da minha irmã caçula em setembro. Mas assim, setembro e em novembro, a partir de novembro já vou fazer campanha de cesta de Natal, que é outra campanha também que eu acho interessante, que é tudo tem um propósito. Qual é o propósito da cesta? Pô, você tem uma cesta ali, tem gente que não tem. Tem gente que não tem ali o dinheiro para comprar uma fruta, imagina um peru, né? Então, verdade. essa campanha elas existem desde quando o canal monetizou. E você tem resultado? Tem, gente. As pessoas se engajam, as pessoas fazem ali. Eu vivo para isso. A minha vida é para isso, né? Então, quando o irmão falou aqui dessa questão de doar pouquinho, lembre-se do texto do irmão, o texto da viúva pobre, né? Deus veio ali, todo mundo doava do que sobrou aquilo ali. Então, às vezes você pensa, sim, mas só R$ 2, isso aqui não é nada. Mas tem às vezes fecha, aquele ali vai fechar o valor ali para fechar a quantidade. O que importa é a intenção do teu coração de minimizar a dor e o sofrimento de alguém. Pensa nisso. Imagine que seja você precisando. Né, e tem alguém se sensibilizando com a sua situação. O que acontece comigo, né? Então, essa é a mensagem, que você possa colaborar com o reino, não só orando, eu falo disso, a gente é muito voltado para orar para que Deus abençoe. Começa a pensar em contribuir também, mesmo um pouquinho. Pessoal, eu não tenho condição, não. Né? Quem me acompanha sabe como é a minha vida. Era para eu ter viajado já há muito tempo, mas estou ali, sabe? Às vezes é um, é outro. Eu fiz um envio, olha isso. Ai, mamãe, porque você é besta? Não, é porque Deus toca no coração. Eu fiz um envio de um valor para comprar minha passagem, fui lá, quando eu fui ver, cadê o dinheiro? O dinheiro tinha ido embora. Mas qual é a satisfação? Pô, alguém está passando mais dificuldade do que eu. O que eu recebo em troca? Costumo dizer para você que me acompanha, eu moro aqui há 12 anos, praticamente 12 anos. Eu nunca comprei um comprimido para dor de cabeça. Você sabe o que é isso? Poder de Deus. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe o que tem aqui dentro. E Ele me cobre de saúde. Né? Quando tem muita gente gastando ali, as pessoas questionam essa questão de ser fiel a Deus. Pessoal, tem gente que prefere dar para o capeta do que dar para Deus. Vocês acreditam nisso? Sim. Pessoa que está fumando ali, né, indo para coisa da vida. Nós estamos aqui testemunhando o poder de Deus, que é tremendo. Né? Então eu tenho essa graça de dizer para vocês que eu sou mulher. As pessoas dizem, irmã, tu é uma bênção. Sou, gente, admito. Deus é fiel comigo. Deus é bom. Tem pessoas que têm inveja disso. O que eu posso fazer com isso? Orar, né? A gente tem uma arma poderosa, oração. Porque tem gente que tem inveja da felicidade do outro, do bem-estar do outro. Pessoas têm inveja até da espiritualidade do outro. Infelizmente existe. Né? Foi o que eu falei aqui. Às vezes tem irmãos que, em vez de colaborar, preferem criticar e ainda por cima, né? Mas é isso. Que Deus nos abençoe. Mas para cada Judas, Deus envia 10, né? 11 apóstolos. Por isso que o trabalho continua sendo um trabalho de colheitas. Né? E aí eu digo para vocês que estão aqui, que vão de repente entrar em contato com o perfil, a gente tem uma live especial para o dia, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, a gente encerra essa live solidária agora no dia 30, essa campanha, né? E no primeiro sábado do próximo mês, a gente faz ali a live de prestação de contas, quem doou,
quanto que a gente tem. A gente não fala valores de onde que veio os valores, mas a gente fala quem doou e a quantas a gente chegou. Tenho certeza que vai ser uma bênção essa prestação ali para estar abençoando. A gente já mandou uma ajuda para uma dessas pessoas e ali a gente estipula valor e tudo, e a gente vai fazer essa live de prestação de conta aí, se Deus quiser, vai ser um show do poder de Deus agindo, né? Porque Deus faz isso. Amém, Deus seja louvado. Alex, muito obrigado pela sua presença. Foi um bate-papo muito bom. Está completando agora 1 hora e 57 minutos. Estamos indo para 2 horas, né? Mas quando o bate-papo é bom, não interessa a quantidade de horas, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite, tá? Obrigada, irmão, obrigada. Depois eu quero ir lá no seu canal falar sobre educação física. Tô devendo essa palestra lá. Bora lá, bora ajudar uns aos outros, né? Vamos contribuir uns com os outros. A gente precisa disso, né? E a você que está em casa, né? A gente envia um abraço para você. Muito obrigado por acompanhar o Advir Podcast, né? Mais um Advir Podcast. E essa semana nós vamos ter aqui também a participação de um jovem. E nós vamos falar sobre as influências na vida dos jovens no mundo atual, tá? Então fica ligado aí, as datas, os horários. Estou com muitos podcasts agendados, tá? E vocês possam aí se programar para assistir, também vai ficar no gravado. E na programação da Web TV Estação Advir, tá? Você pode digitar em www.webtvestaçãoadvir.com.br e assistir a programação aqui da TV. Que Deus abençoe, Alex. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser, Ele quer. Tchau, tchau. Obrigada, irmão. Que Deus abençoe também. Gratidão, pessoal. Deus abençoe em nome de Jesus. Bora. Deus abençoe. Graças a Deus.